Olá, alunos. Espero que estejam todos bem. Professor Carlos. Vamos para mais uma aula de matemática. Vou deixar essa aula gravada aqui para vocês, por uma necessidade. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o determinante. O determinante é uma forma de você representar todos os números de uma matriz com um único número natural, né? Natural, um número inteiro também pode acontecer essa situação. Hoje, especificamente, vamos atribuir esses determinantes à resolução de sistemas lineares. Vamos começar do mais simples, né, que é 2 por 2. Depois, mais para frente, a gente amplia aí o conceito, a ideia, para o sistema aí, né, 3 por 3. Vamos pegar o seguinte problema que está no livro de vocês, hein? Na preparação de um campeonato, um atleta compra uma certa quantidade de proteína, mas precisa saber quantos gramas do produto ele pode consumir por dia. Para isso, ele consulta uma nutricionista para chegar no valor desejado, que propõe o seguinte problema. O problema é o seguinte: se você consumir 23 gramas de proteína por dia até o campeonato, faltarão 750 gramas de produtos e se conseguir 15 gramas, sobrarão 450 gramas. Saberia dizer a quantidade de proteína que nosso atleta comprou e quantos dias faltam para o campeonato? Uma maneira de você representar seria essa, né? Você converter o nosso problema em um sisteminha. Então, pode ver que aqui ele colocou uma letra D para representar os dias e uma letra Q para representar a quantidade. Então, ele reflete o texto que foi dado, né, aqui. Eu faço 23 dias menos 750, eu tenho a quantidade. E 15 vezes a quantidade de dias é a quantidade menos 450, que estaria faltando, né? Então, ele vai resolver da seguinte maneira, né? Inicialmente, da mesma forma que estudamos lá no ensino fundamental, né? Sabendo que na primeira equação o Q está isolado, ele vai poder substituir na segunda equação. Então, ele pega aqui onde eu tenho a letra Q, ele vai colocar 23D menos 750, que seria, né, o valor lá de Q isoladamente, né? Fazendo essa substituição aqui, né, como é que ele resolveu esse problema? Ele juntou, né, esse 750 com esse 450, obtendo aqui o 1.200. E aí agora ele vai isolar, né? De que maneira? Ele juntou esse 15D com esse 23D, passando esse 23D para a esquerda, ficou menos 23D. 15D menos 23D, ele obteve o menos 8D, que é igual a menos 1.200. Para continuar resolvendo aqui, o que, que ele fez, né? Ele pegou e multiplicou por menos 1. Multiplicando por menos 1, vai ficar os dois lados da igualdade positivo. E aí foi só passar esse 8 dividindo, estava multiplicando o D, né? Passou dividindo, 1.200 dividido por 8 é igual a 150. Né? Então, o D ele equivale a 150 dias. Então, aqui nós temos uma das partes da solução. Como é que ele conclui, né, esse problema? Ele vai fazer o seguinte, vai pegar esse valor que ele obteve, vai escolher uma das equações, no caso ele escolheu essa daqui, né, que é igual a 23D menos 750, porque diretamente ele já vai, numa substituição aqui, já achar o valor de Q. Como eu já sei que o D é 150, então, no lugar do D eu coloco 150. 23 vezes 150 menos 750 vai dar 2.700. Então, a minha quantidade aqui é 2.700 gramas. E ele encontrou, né, o valor das duas incógnitas através desse método que nós já conhecemos, né, a partir lá do ensino fundamental. Se eu resolvesse fazer pelo método da adição,
eu poderia pegar o mesmo sistema que eu obtive através do problema e pegar e resolver pelo método de adição. Para fazer pelo método de adição, eu preciso dar uma reorganizada aqui, tá? Então, vamos reorganizar o nosso sisteminha. Aqui eu posso fazer o seguinte, colocar aqui 23D, juntar esse Q, então ficaria menos Q, igual, passa esse 750 para o outro lado da igualdade, então esse menos 750 vai ficar mais 750. E a de baixo eu vou só copiar. 15D, ou melhor, eu vou trazer esse Q para cá também. Então, vai ficar menos Q igual a menos 450. Pronto, eu consegui aqui, né, colocar de uma forma mais organizada, onde eu tenho aqui, ó, o D embaixo do D, o Q embaixo do Q, e esses números aqui que não são acompanhados de nenhuma variável, também um embaixo do outro lado da igualdade. Essa organização me permite fazer agora pelo método da adição. Antes de fazer pelo método da adição, vou trocar o sinal dessa segunda equação aqui. Multiplicar por menos 1 aqui, para poder trocar. Então, vai ficar 23D menos Q, que é igual a 750. Multiplicando tudo por menos 1, eu vou ter menos 15D. Esse menos Q vai virar mais Q, igual, esse menos 450 vai virar 450. Maravilha. Agora sim, vamos fazer pelo método da adição. Ficaria assim. 23D mais menos 15D, mais com menos dá menos. Então, vai ficar 23D menos 15D. Então, 23D menos 15D vai ficar 8D, né? Esse menos Q com esse mais Q, como estão com sinal invertidos, um acaba anulando o outro, né? Então, aqui nós podemos cancelar um Q com o outro Q. E 750 mais 450 vai dar 1.200. E agora é só achar o valor de D. Para achar o valor de D, é só fazer 1.200 dividido por 8. Né? Então, D vai dar 1.200 dividido por 8 vai dar 150. Tal qual, né? 150 dias, né? Tal qual a gente encontrou no método anterior, né? Que foi o método da substituição. Agora, para a gente encontrar o valor de Q, basta escolher uma das equações aí, qualquer uma que você queira, né? E resolver. O recomendável seria usar a primeira lá, né? Q igual a 23D menos 750. Como eu já sei que o D é 150, eu resolveria. Mas vou fazer com a segunda só para mostrar que também dá, tá? Então, vou fazer aqui, ó, 15D. Então, substituindo na equação 2. Vamos dizer assim, né? Teremos 15D é igual a Q menos 450. Se eu quiser dar uma organizada aqui, né? Eu posso fazer assim, ó. 15D mais 450 é igual ao Q? Que é a quantidade que eu pretendo descobrir. O D a gente já calculou ali, então é 150, né? Mais 450 vai ser o nosso Q, a nossa quantidade. 15 vezes 150 vai dar 2.250. Mais 450. 2.250 mais 450 vai dar 2.700. Que é exatamente o mesmo resultado que a gente obteve com o método anterior.
Então, poderia também fazer assim, pelo método da adição. Ou o método da substituição, ou o método da adição. O que é que a gente vai avançar agora nesse momento? A gente vai ver que é possível fazer o mesmo sistema com uma matriz associada. E aí, pelo determinante, a gente consegue resolver. Então, o que ele diz aqui? Ó? Podemos associar um sistema linear, né, a duas matrizes, cujos elementos são coeficientes das equações que formam o sistema. Então, ele pega aqui um sistema aleatório, 5x mais 4y igual a 1, 3x mais 7y igual a 2. Lembrando que aqui tem que estar associado x com x, y com y, número com número aqui. Ó. Então, na mesma coluna, nós temos aqui, né, os elementos com a variável x, né, ou incógnita, e os elementos com a variável ou incógnita y, tá? E aqui não tem nenhuma variável ou incógnita associada. Fazendo isso, curioso que ele pegou os coeficientes. O que é o coeficiente, professor? É o número que acompanha, né, as letras da minha equação. Então, aqui eu tenho 5, aqui ó, 5, o 3, ó, na linha de baixo, o 4 e o 7. A gente chama de matriz incompleta, né? Quando eu somente faço uma matriz com as minhas incógnitas ou variáveis, né? Que são as letras. E formado também completo. Então, o completo seria o 5, vamos fazer por linha aqui, ó, 5, 4 e 1. 5, 4 e 1. E 3, 7 e 2. 3, 7 e 2, né? Então, nós temos aqui a associação do nosso sistema com a determinante. É uma forma de representar. E essa representação é que nos vai ajudar a resolver o nosso probleminha. Ó, uma aqui um pouquinho maior, né? Essa aqui nós vamos dizer que é uma 3x3, né? Mas ela completa vai ficar 3x4. Então, olha aqui, temos o x, o y e o z. Então, se eu fosse pegar somente a parte que tem as incógnitas, que são 3 incógnitas, por isso que tem 3 equações. Então, seria a do x aqui, ó, só os coeficientes. 1, quando não tem nada na frente da letrinha, 1. Então, 1. Temos aqui, ó, o 1 novamente e o 2 aqui, ó. Depois, na segunda coluna, 1, menos 2 e menos 1. Cuidado aqui, tá? Tem um sinalzinho aqui, ó. Menos 1. Depois nós temos menos 2, 1 e menos 1. Se fôssemos fazer ela completa, então completa seria com esses valores que não acompanham a incógnita. Seria a mesma matriz, só que teria mais uma coluna aqui que seria 0, 3 e menos 4. 0, 3 e menos 4. Mais um sisteminha aqui, só para a gente acompanhar. Ó, esse daqui, repare que ela está bem mais incompleta do que a anterior. Está faltando elementos na segunda linha, está faltando elementos aqui na quarta linha. E como é que ficaria isso? Quando o elemento ele não existe, a gente vai chamar ele de zero. Então, vamos por aqui. Ó. Se eu colocar aqui, ó, tem um 0x. Aqui também eu tenho 0x. O que mais, né? Nessa de baixo, 0x e tem o 0y aqui. Ó. Se, porventura, eu completasse dessa maneira. Então, o que vai acontecer? Vai ficar 2, 0, 0 e 0. Olha lá, 2, 0, 0 e 0. Na segunda coluna, vai ficar 1, 5, menos 2 e 0. 1, 5, menos 2 e 0. E na última coluninha aqui, quando eu estiver observando de forma incompleta, somente colocando as incógnitas, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 1z, 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 1z. Lembrando que o primeiro z, ó, é negativo. Então, menos 1, 1, 1 e 1. Menos 1, 1,
1 e 1. Simples assim. Né? E a matriz B seria completa, eu colocaria mais uma coluna nessa matriz A com os números 0, 1, 3 e menos 2. 0, 1, 3 e menos 2. Então, ele até comenta aqui, ó, note que B é obtido, né, de A, acrescentando a coluna relativa aos coeficientes independentes, né, de cada uma das equações do sistema. Representação matricial de um sistema. Então, lembrando o processo de multiplicação de matriz e utilizando a matriz incompleta de um sistema, é possível representá-lo de uma forma matricial. Então, se eu tenho um sistema assim, ó, eu posso representar de uma forma matricial. Então, eu estou dizendo que eu posso elaborar uma multiplicação de matrizes e, nessa elaboração, criar, né, o meu sistema, ou vice-versa. Isso vai ser importante porque, quando nós vemos os métodos de resolução através de matrizes, ele vai ter ali uma divisão. E isso está muito evidenciado aqui, porque se eu faço essa matriz 5, 4, 3, 7, que corresponde, né, aos coeficientes das incógnitas x e y aqui, ó, 5, 4, 3 e 7. Vezes um determinado valor aqui, que seria o valor, né, das incógnitas, daria esse resultado aqui, ó, né, 1 e 2. Então, fazendo essa multiplicação, eu obtenho, né, esse resultado. Mas quem seria esse x e y? O ideal seria pensar numa divisão, né, passar toda essa matriz para lá, dividindo. E é exatamente essa ideia que a gente vai utilizar quando utilizarmos o método, especialmente a regra de Cramer, que nós vamos ver mais para frente. Mas se eu fosse pensar aqui mesmo na multiplicação de matrizes, como é que funciona a multiplicação de matrizes? Ela pega a coluna vezes a linha. E quando eu faço isso, eu estou fazendo aqui, ó, 5 vezes x, aqui 5x, mais 4 vezes y, 4y. Se eu tivesse aqui pensando na segunda linha, então eu faria assim, 3 vezes x, olha aqui, 3x, mais 7 vezes y, mais 7y, igual a 2. Então, é possível pensar dessa maneira aí, né? Seria um método pensando, se eu estivesse multiplicando, eu obteria, né, exatamente, né, esse sisteminha aqui. Vamos ver aqui um pouquinho maior, né? Tá vendo tão bem, né? Tá tão tranquilo, de repente complica. É assim mesmo, tá, gente? Começa com 2 por 2, vai por 3 por 3 e vai ampliando. Então, aqui no caso, se eu pensar nessa primeira linha aqui, e da maneira como ele orientou pensar em multiplicação, eu vou estar pensando aqui, ó, 1 vezes x vai dar 1x. 1 vezes y vai dar 1y. E menos 2 vezes z vai dar menos 2z, igual a 0, que é o que está propondo o exercício aqui, né? Nosso exemplo. Se eu fosse aqui para a linha de baixo, eu estaria fazendo 1 vezes x, 1x. Menos 2 vezes y, menos 2y. E 1 vezes z, 1z, igual a 0. E se eu fosse para a terceira linha, aqui, estaria fazendo 2 vezes x, 2x, menos 1 vezes y, menos y, menos 1 vezes z, menos z, igual a 0. Eu obteria aquele sistema, que é um pouquinho maior, né? 3 por 3. Aqui mais um exemplo, mostrando, ó, se eu multiplicasse essa matriz por essa, eu obteria 1 e 7. Sim, né? Porque é linha vezes coluna. Uma linha vezes coluna, uma linha vezes coluna, eu obteria, né, essa matriz 2 por 1. Então, aqui, ó, é sempre 1 vezes x, o próximo 1 vezes o y, o próximo 1 vezes o z e o próximo 1 vezes o w. Então, vai dar x mais y mais z mais w igual a 1. Na segunda linha, o que ocorreria? Seria 1 vezes x, que vai dar 1x, menos 1 vezes y, que vai dar menos y, menos 1 vezes z, que vai dar menos z, e 2 vezes w, que dá 2w, que é igual a 7. Então, é interessante essa interpretação, né, do sistema
pensando ele como resultado de uma multiplicação de matrizes, né? Uma matriz vezes as incógnitas, né? E aí, por fim, né, através dessa ideia, a gente elaborar esse sistema através de uma regra de Cramer, a gente resolve ele, né? Então, aqui, ó, vamos pegar o problema que a gente viu lá no início, lá que a gente resolveu através dos métodos que a gente viu lá no ensino fundamental, tanto pelo método da substituição, como pelo método da adição. Agora, a gente vai pensar em resolver esse mesmo problema, né, o problema lá da proteína, né, qual a quantidade de proteína que o atleta precisaria, quantos dias ainda duraria, né, através da regra de Cramer. Então, reparem que é o mesmo sistema, né? 23D menos Q igual a 750 e 15 vezes D menos Q é igual a menos 450. Deu uma arrumadinha aqui, né, só para ficar da forma que a gente precisa para resolver através de matrizes, né? Colocou aqui ó, a incógnita D embaixo da incógnita D, na mesma coluna, e a incógnita Q embaixo da incógnita Q, na mesma coluna. E as independentes aqui, né? As variáveis independentes, que ele independe de incógnita. Então, para calcular, ele vai fazer assim, ó, ele vai pegar somente os coeficientes, o 23, ele vai colocar aqui, ó, associando, né, o sistema a uma matriz. Pegar o 15, colocar aqui embaixo. Esse menos Q é menos 1Q. Então, menos 1 vai colocar aqui do ladinho. E embaixo, menos 1 também. E ele vai resolver esse determinante. Como é que resolve o determinante? Você multiplica a diagonal principal aqui, ó. Ela vai estar aqui, 23 vezes menos 1. E multiplica a diagonal secundária aqui, ó. E troca o sinal. É assim que ele fez. Então, vai ficar 23 vezes menos 1, vai dar menos 23. E 15 vezes menos 1 vai dar menos 15, só que ele troca o sinal, vai ficar mais 15. Menos 23 mais 15 é igual a menos 8. Agora, ele vai fazer a mesma coisa, porém, ele vai substituir essas variáveis independentes que surgem lá no nosso sisteminha, no lugar da letra, ou seja, na coluna onde está aquela letra que eu quero descobrir. Então, ele vai pegar o 750 e o menos 450 e colocar aqui no lugar do 23D e do 15D. É exatamente isso que ele fez aqui, ó. E vai calcular esses determinantes também. Como? Da mesma maneira que a gente fez o anterior. Multiplicando a diagonal principal, 750 vezes menos 1, que dá menos 750, e menos 450 vezes menos 1, que dá 450. Só que eu troco o sinal, fica negativo. Então, menos 750 menos 450 vai dar menos 1.200. Guarda esse valor também, tá? E agora ele vai fazer a mesma coisa com a coluna da letra Q, que é outra incógnita que ele quer descobrir. Ele vai pegar o 750 e o menos 450 e colocar no lugar da letra Q, aqui na segunda coluna. E vai resolver os determinantes também, da mesma maneira que resolveu as anteriores. Então, ele vai fazer 23 vezes menos 450, que é a diagonal principal, multiplicando aqui vai dar menos 10.350. Ah, tá aqui, ó. E vai multiplicar essa diagonal secundária, que é 750, vezes 15, que vai dar 11.250. Aí ele troca o sinal, fica menos 11.250. Juntando esses dois valores, vai dar menos 21.600. Guarda esse valor também, tá? Aí agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e dividir por aquele determinante que a gente encontrou lá no início, que era, né, sem fazer a substituição, que tinha dado menos 8. Então, peguei aquele ΔD, que é o resultado do determinante de quando eu substituo na coluna da letra D, dividido pelo primeiro determinante que a gente encontrou. Então, 1.200 dividido por 8, aqui menos com menos vai dar mais,
vai dar 150 dias. E igualzinho o resultado que a gente obteve fazendo, né, pelo método da adição e da substituição. E para descobrir a quantidade, que seria a letra Q, eu pego o determinante, né, que eu substituí na coluna Q, que deu menos 21.600, que a gente acabou de calcular, dividido pelo primeiro determinante que a gente encontrou, que foi menos 8. Então, 21.600 dividido por 8 vai dar 2.700 gramas, que é o mesmo resultado que a gente encontrou, né, quando a gente fez também pelo método da adição e da substituição. Então, ele fala, essa maneira chama-se regra de Cramer para o sistema 2x2. Então, esse sisteminha é interessante. Aí você pode dizer assim, mas professor, não é muito mais simples fazer pelo método ensino? Claro que é, né, gente? Mas existem problemas que são um pouco mais complexos e vale a pena você recorrer a esse método. E também é mais um método que você vai conhecer. Porém, para problemas que são um pouco maiores em termos de incógnitas, né? Tipo 3x3, e aí já vai valer a pena você recorrer a esse método aqui. Temos aqui um exercício resolvido do livro de vocês. Então, ele fala assim, resolva o problema a seguir usando a regra de Cramer. Ele já determina que você deve fazer pela regra de Cramer, até para você treinar. Tenho 2 bolsos em minha calça, e juntos eles têm R$43. Sabendo que um excede o outro em R$11, determine quanto tenho em cada bolso da minha calça. Essa é a solução proposta no livro. Ele vai reescrever o problema traduzindo de uma forma mais algébrica, né? É o que está escrito lá, escrito de maneira matemática, né? Seria o matematiquês. Então, tenho 2 bolsos em minha calça e neles tem a quantia de R$43. Então, o lado direito e o lado esquerdo. Então, se eu somar o que eu tenho de dinheiro no meu bolso direito e no meu bolso esquerdo, vai dar R$43. Então, ele chamou de D o bolso direito e de E o bolso esquerdo. Professor, poderia usar XY? Poderia, tá? Você pode usar a letra que você quiser. O mais conveniente é você usar uma letra que esteja relacionada ao que você está pensando. Então, você está pensando assim, lado direito é D, lado esquerdo é I. Eu uso essas letras para representar. Então, ele coloca aqui, o lado direito mais o lado esquerdo é igual a R$43. D mais E, 43. É assim que se faz. Sabendo que um excede o outro em R$11, então, assim, o que é exceder? Ele está com R$11 a mais. Existe uma diferença de R$11 entre o bolso direito e o bolso esquerdo. Então, ele comenta que se um excede o outro, ou seja, se um bolso tem a mais que o outro R$11, então a diferença entre eles é exatamente R$11. Então, o que é a diferença? É uma subtração. Então, D menos E é igual a 11. Aqui, no caso, ele está supondo que o lado direito tem mais que o lado esquerdo. Então, por isso que ele fez D menos E igual a 11. Então, já tenho minhas duas equações, já posso montar um sisteminha. Montado o sistema, então ficou aqui, D mais E igual a 43 e D menos E igual a 11. O sistema está montado aqui. Poderia resolver por outro método aqui, o mais aconselhável seria pelo método da adição. Mas ele falou lá no início, né, que era para fazer pela regra de Cramer. Então, como é que funciona a regra de Cramer? Vou fazer assim, vou pegar os coeficientes, quando a gente viu lá que era a matriz incompleta, né, somente onde estão as incógnitas, né? E aqui no caso a letra D e a letra E. 1D, 1D, 1 e 1. E aqui na E, 1E e menos 1E, menos 1. Então, ficou uma matriz assim, 1 e 1, 1 e menos 1. Como é que eu resolvo esse determinante? É só multiplicar aqui as diagonais. A diagonal principal, 1 vezes menos 1, vai dar menos 1. E 1 vezes 1 vai dar 1. Só que lembrando que eu preciso trocar o sinal. Então, eu vou ficar assim, Eu vou ficar com menos 1, que vai dar menos 2. Só tenha um pouco de atenção em relação a isso daí, tá? Depois, eu vou substituir essas variáveis independentes na coluna da letra que eu quero descobrir o valor.
Então, esse 43 e esse 11 eu vou colocar aqui na primeira coluna. E vai me dar esse determinante. Por isso que ele chama de determinante de D aqui, ó. Porque é no lugar do D que eu substituo as variáveis independentes. Então, no lugar do 1 e do 1, fica 43 e 11. Essa segunda não muda nada. Continua igual. E calculo o determinante. 43 vezes menos 1 dá menos 43. E 11 vezes 1 vai dar 11. Lembrando que nessa diagonal secundária eu troco o sinal. Então, vai ficar da seguinte maneira. Vai ficar menos 43 menos 11. Que vai dar menos 54. Pronto. Uma vez feito isso, agora eu vou fazer o determinante da incógnita E. Então, vou pegar esse 43 e esse 11 e colocar nessa coluna onde estaria a letra E. Olha aqui. E o que eu faço? Calculo o determinante novamente. Então, 11 vezes 1 vai dar 11, e 43 vezes 1, 43, só que troca o sinal, fica negativo. Não pode esquecer desse detalhezinho, tá? Então, aqui ó, vai ficar 11 menos 43, que vai dar menos 32. Não se preocupe porque deu negativo, tá? Não tem problema. E aí, o que eu vou fazer? Para descobrir qual é o valor de D e de E, é só dividir por esse primeiro determinante que eu encontrei, né? Então, eu vou ter aqui, ó, basicamente, vai acontecer isso, né? Eu vou ter o ΔD dividido pelo delta para eu conseguir o D, e o ΔE dividido pelo delta para eu conseguir o E. Basicamente, será isso. Deixa eu só apagar aqui. Então, vamos fazer menos 54 dividido por menos 2 e menos 32 dividido por menos 2. Olha aí. Então, é assim que é feito. Ele é bem prático, na verdade, né? Então, quando eu faço lá o ΔD dividido pelo delta, ou seja, menos 54 dividido por menos 2, vai dar 27. E quando eu faço ΔE dividido por delta, que é menos 32 dividido por menos 2, vai dar o 16. O que eu estou dizendo aqui? Que do lado direito do bolso da minha calça tem R$27 e do lado esquerdo tem 16. E aí ele conclui o exercício. Bacana, né? Vou deixar para vocês uns exercícios para vocês treinarem, tá? Basicamente são problemas matemáticos que se convertem em sistema e vocês vão resolver pelo método de Cramer para treinar esse método. Nós temos esse exercício clássico aqui, né, das moedas, que está no livro de vocês, aí até coloquei aqui a página correta, mas eu acrescentei mais 3 exercícios adicionais. Esse daqui. Mais um, que precisa de interpretação. Não esqueça de usar a letra correta. Até fala que é a letra L para laranja e letra P para peras. E, por fim, mais um exercício aqui. Ok, pessoas? Muito obrigado pela atenção. Espero que eu tenha ajudado. Na próxima aula, a gente resolve esses exercícios aí. Um abraço, que todos fiquem bem.